Filipenses capítulo 2, como é nosso hábito, e vamos ainda ler dos versículos 12 até o 18. Insistimos até dominar o assunto. Versículos 12 a 18, pela graça de Deus. Força, Tiago. Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operei a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Graças a Deus. Obrigado. Vamos ver se eu consigo, pela graça de Deus, falar-vos sobre aquilo que pretendo falar esta noite. Na semana passada nós estivemos, com base no versículo 16, que é onde nós nos encontramos, estivemos a ver o significado de o dia do homem. Isto porque no versículo 16 nós lemos acerca do dia de Cristo. E portanto, nós, para além do dia de Cristo, sobre o qual já fizemos uma breve referência, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas esta é a terceira vez nesta carta, e estamos no capítulo 2, é a terceira vez que a expressão o dia de Cristo ocorre aqui, que é feita referência ao dia de Cristo. As outras vezes estão no capítulo que vocês podem ver, estão no capítulo 1, a primeira ocorrência está no capítulo 1 e no versículo 10, e nós na altura, quando estivemos a estudar o início da carta, nós estudamos esta verdade do dia de Cristo, de alguma forma, mas no versículo 10 nós vemos para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Primeira ocorrência. Depois ainda, nós lemos já acerca do dia de Cristo, eu disse no versículo 10, não é? Mas antes disso ainda aparece no versículo 6. A primeira ocorrência está no versículo 6, que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Eu já agora gostava também de chamar a vossa atenção para o seguinte. A expressão o dia de Cristo, normalmente os estudiosos da Bíblia, quando se referem a este evento, referem-se pela expressão o dia de Cristo. É também referido noutros sítios da Bíblia, como por exemplo neste do versículo 6, não literalmente e rigorosamente o dia de Cristo, mas é, como lemos no versículo 6, chamado o dia de Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é para o facto de algumas expressões na Bíblia, apesar de maioritariamente, ou mesmo que não seja maioritariamente, apesar de por vezes ocorrerem de uma determinada maneira, isso não quer dizer que o seu tema se esgota apenas nessas ocorrências e que não ocorra noutras ocorrências não sob a mesma expressão. Este é um exemplo típico. Aliás, o próprio contexto das passagens é que nos ajuda a perceber a que é que aquilo se refere. E, claramente, quer aquilo que está no versículo 6, quer aquilo que está no versículo 10. No versículo 6, chamado o dia de Jesus Cristo. No versículo 10, chamado o dia de Cristo. Refere-se exatamente ao mesmo assunto. E nós já tivemos ocasião de ver isso quando estudamos esta passagem. Provavelmente, se Deus quiser, lá mais para a frente, eu farei depois uma breve referência ainda ao significado deste facto, mas a expressão o dia de Cristo refere-se ao arrebatamento da igreja. Portanto, o arrebatamento da igreja, o momento em que o Senhor vem aos ares para vir buscar a sua igreja, esse momento é chamado na Bíblia o dia de Cristo. É também curioso nós vermos que se a expressão que até nem está na Bíblia como tal, mas ela existe no pensamento,
no espírito da palavra de Deus. O dia do homem. Se o dia do homem se refere a um período de muitos anos, apanhando várias dispensações, a expressão o dia de Cristo refere-se praticamente a um momento, eu diria que poderá ser mais do que um momento, se percebermos, se incluirmos o facto de que não apenas o arrebatamento em si é chamado o dia de Jesus Cristo, ou o dia de Cristo, mas o tribunal de Cristo que se realizará imediatamente a seguir, e quando isso acontecer, e que eu não sei quanto tempo vai demorar, portanto não posso especular, não posso dizer que vai durar 5 minutos, nem que vai durar 5 dias, nem que vai durar 5 meses, nem que vai durar, enfim, o tempo que for. A Bíblia não fala acerca disso, mas a verdade é que o dia de Cristo inclui o arrebatamento propriamente dito e o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, para quem não sabe, é um pódio. Aliás, no original, a palavra tribunal, ao contrário do que muitos possam pensar, e daí que é preciso estudar a Bíblia, não é um sítio onde os crentes vão ser julgados. Reparem que aquilo é só para crentes, que estão salvos, que são arrebatados. Não é um sítio onde os crentes vão ser julgados, é um sítio onde os crentes vão ser premiados. E vão ao pódio. O pódio antigo é chamado tribunal. E então, quando o Senhor arrebatar a igreja, Ele vai dar prémios aos crentes. E, portanto, quer o arrebatamento em si, quer o tribunal de Cristo associado ao arrebatamento, é chamado o dia de Cristo, ou também chamado, como eu acabei de citar, o dia de Jesus Cristo. Também é chamado nas Escrituras, já agora nós ainda não vimos a terceira ocorrência da nossa passagem, não é? A terceira ocorrência aqui na Epístola aos Filipenses está no versículo 16, e eu passo a citar: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E eu já tive a ocasião de referir em relação a isto na semana passada, que há muita gente que faz muita coisa, mas que foi trabalho em vão. E, portanto, nós temos que ter a noção da importância da palavra de Deus, reter a palavra de Deus na sua dimensão, na sua posição que ela deve ter, para que não andemos aqui a esforçarmos-nos ingloriamente. Porque a palavra de Deus é clara, dizendo que há muitos que vão sofrer detrimento naquele dia, ou seja, não vão receber recompensa. Não vou agora entrar em detalhe sobre o tribunal de Cristo, de que a Bíblia fala. O que eu vos posso dizer é que muitos vão receber recompensa e muitos não vão receber recompensa. E mesmo os que recebem recompensa de algumas coisas não receberão recompensa. E o Senhor quer muito recompensar aqueles que o servem fielmente e apaixonadamente. Portanto, terceira ocorrência da expressão o dia de Cristo, aqui na Carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 16. O dia de Cristo é também referido noutras passagens da Bíblia, que eu passo a citar. Por exemplo, nós lemos na segunda carta aos Tessalonicenses, não é na segunda carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, muito brevemente, eu não queria perder muito tempo aqui com isto, porque não é sobre isto que eu quero falar hoje, mas no capítulo 5 e no versículo 5 nós lemos acerca de um crente que se estava a portar mal na igreja e que era necessário haver disciplina sobre ele, e o apóstolo diz no versículo 5, versículo 4, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, esse tal crente, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ora, aqui, enquanto que no outro sítio lemos que é o dia de Jesus Cristo, além do dia de Cristo, temos para o mesmo dia, temos várias expressões: dia de Cristo, dia de Jesus Cristo, e aqui, nesta passagem, dia do Senhor Jesus, que se refere também ao arrebatamento da igreja e que se refere ao tribunal de Cristo, que estará associado ao arrebatamento da igreja. Mas, curiosamente, eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque é muito importante para perceberem que, por vezes, quando estamos a estudar o significado de uma expressão na Bíblia, ela pode ter nuances.
E neste caso concreto, dia de Cristo pode-se chamar dia do Senhor Jesus, pode ser o dia de Jesus Cristo, ou pode ser o dia de Cristo. Existe ainda, já agora, outra passagem que eu queria chamar a vossa atenção, que é semelhante, que nós lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 14. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 14, nós lemos: como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis no futuro, naquele dia, a nossa glória, quando? No dia do Senhor Jesus, que é o dia de Cristo. Portanto, ou seja, aqueles crentes, naquele dia, que é no dia de Cristo, no dia em que a igreja vai ser arrebatada, no dia em que o tribunal, o pódio, vai ser montado e em que os prémios vão ser dados, naquele dia, Paulo vai receber prémio. E um prémio que ele vai receber são os próprios crentes. Os crentes serão o seu prémio, serão a sua glória. A glória dele vai ser os crentes. E isto é muito importante. Gostava também de chamar a vossa atenção que a Bíblia muitas vezes fala de coroas, que são recompensas, e uma das coroas que é referida é a coroa de glória. E particularmente a coroa de glória, no dizer do apóstolo Pedro, na carta que ele escreve, a coroa de glória é dada pelo Senhor àqueles que apacentam bem o rebanho de Deus. Os bons pastores, aqueles que ajudam os crentes na sua caminhada neste mundo, na sua peregrinação, e que o fazem de uma forma fiel e proveitosa, que foi o caso de Paulo em relação a estes crentes, vão ser recompensados naquele dia. Portanto, queria chamar a vossa atenção também para isto. Lemos também na segunda carta a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, já agora, antes disso, no capítulo 1 e versículo 18, aqui, curiosamente, relativamente ao mesmo dia, não é dito que é o dia de Cristo, não é dito que é o dia do Senhor Jesus, não é dito que é o dia de Jesus Cristo, é dito aquele dia. Versículo 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia dentro do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, que naquele dia, que é o dia do arrebatamento, que é o dia do tribunal de Cristo, o contexto é muito claro em relação a isso. Portanto, a Bíblia até pode falar no dia, e aí ficamos assim, mas que dia? É que a Bíblia fala, como nós já vimos, no dia do homem, a Bíblia fala no dia de Cristo, a Bíblia fala no dia do Senhor e a Bíblia fala no dia de Deus. A que dia se refere as Escrituras? E há outros dias de que a Bíblia também fala, mas que não estão nesta relação que eu acabei de apresentar. Também no capítulo 4 nós lemos acerca desse dia, quando nós lemos no capítulo 4 e no versículo 8. E aqui, lá temos o prémio. Reparem como é que aqui nós temos o dia de Cristo referido como um dia em que as pessoas vão receber recompensa. O versículo 8 diz aqui o apóstolo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, diz ele. Cá está mais uma coroa. Já fizemos referência à da glória, que os crentes são a coroa. Muitas pessoas falam assim: mas que coroa é essa? Olha, no caso que ele se referiu há bocado, os próprios crentes são a sua coroa. E aqui nesta passagem nós lemos: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor juiz me dará naquele dia. E refere-se ao dia de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Portanto, os que amam a vinda do Senhor, os que estão desejosos que o Senhor venha e que amam a vinda do Senhor, vão receber esta coroa da justiça, que é dada naquele dia. Bem, depois deste preâmbulo, não é sobre isto que eu quero falar hoje, acima do Senhor. Eu espero que seja proveitoso para todos vocês e isto seja segurança para vós, porque nós vamos falar de assuntos muito importantes, penso eu. Eu gostava de fazer a ligação à semana passada. A semana passada nós falamos acerca do dia do homem, lembram-se? O dia do homem, embora na Bíblia não fale no dia do homem, mas o dia do homem está lá, que é o tempo dos gentios. E o dia do homem
é caracterizado por aquela imagem, por aquele homem que Nabucodonosor viu, não é? E que nos é descrito no livro de Daniel, e que nós temos acesso à descrição daquela imagem, e que começa por ter uma cabeça de ouro, um peito e ombros de prata, um tronco de bronze e pernas de ferro e pés misturados de ferro e de barro, e portanto nós vemos naquela imagem que o poder gentílico ao longo dos tempos vai-se degradando, e é esta uma grande lição, perde o seu fulgor, a sua força. Aliás, não é por acaso que nós lemos acerca do primeiro império, que é o de ouro, dos jardins suspensos de Babilónia, não é verdade? Os célebres jardins suspensos de Babilónia, e a coisa gloriosa que foi Babilónia. Babilónia é o primeiro império, corresponde à cabeça. E a seguir ao Império Babilónico veio o Império Medo-Persa, e a seguir ao Medo-Persa veio o grego, e a seguir ao grego veio o romano. E são esses impérios que estão ali em causa e que são ali referidos na Palavra de Deus, e que têm a ver com o dia do homem. O dia do homem, espiritualmente, vai culminar com o dia de Cristo. O que vai acontecer agora é o dia de Cristo. Se bem que o dia de Cristo não está na linha profética. Notem bem, isto é muito importante. É muito importante perceber que na revelação profética, tudo o que diga respeito à Igreja, Corpo de Cristo, que é o período que nós estamos a viver, não é contemplado. As profecias têm sempre um hiato relativamente a isso. Por exemplo, as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, na linha profética, corresponde à contagem, como o livro do profeta Daniel explica. A contagem é feita por 7 semanas, que foi o tempo que demorou a reconstruir o templo, e foram exatamente 49 anos que demorou a construir o templo. Depois são 62 semanas de anos, até ao Messias o Príncipe, que foi até ao Senhor Jesus Cristo, não é? Ele foi apresentado, e segundo os entendidos que fazem as contas, porque as contas podem ser feitas porque as datas estão escritas na Bíblia. Quando é que foi a data que saiu a ordem para Jerusalém para o templo ser reconstruído? E temos isso no livro de Esdras e Neemias. E depois, as contas podem ser feitas, e contando os anos, primeiro 49 anos, e foram 49 anos que o templo demorou a ser reconstruído, e depois mais 62 semanas de anos, dá 400, se não estou em erro, e não sei quantos anos, é uma questão de fazer contas, multiplicar estes 62 por 7, para saber quantos anos dá, e que vai ter ao Messias o Príncipe. Curiosamente, segundo aquele crente que eu até vos disse há tempos, que é o Sir Robert Anderson, que foi um crente Sir em Inglaterra, ele foi da Scotland Yard, se não estou em erro, foi um indivíduo muito famoso, muito conhecido, e ele, no livro que ele escreveu, um livro muito reconhecido e muito apreciado por muitos estudiosos da Bíblia, que é The Coming Prince, a vinda do príncipe, ele fala e explica acerca deste assunto, e segundo os estudiosos, e não apenas ele, mas muitos outros estudiosos, as contas vão bater exatamente no Domingo de Ramos, que foi exatamente quando Cristo foi reconhecido como príncipe, como Messias. Foi ali que ele foi aclamado e reconhecido como tal. E depois nós lemos que falta cumprir-se uma semana de anos, não é? 7 semanas mais 62 dá 69. E a 70ª semana? Pois bem, estamos no hiato. A 69ª semana cumpriu-se, mas a 70ª semana está por cumprir. E a 70ª semana são 7 anos. E corresponde aos 7 anos da Grande Tribulação. Para quem estuda este assunto na Bíblia, e estuda o livro do Apocalipse em particular, sabe que isto corresponde a 1260 dias. 1260 dias espera, calma lá. 1260 dias são, se cada ano tem 360 dias, vá, grosso modo, 360 mais 360, vá, 350 mais 350 dá 700, mais 700 mais 300 dá 1200, portanto, 1260 dias referem-se a metade da Grande Tribulação. Portanto, que também esta expressão relativamente aos 7 anos na Bíblia é chamado tempos, e tempo e metade de um tempo. Portanto, os 3 anos e meio são chamados tempos, e tempo e metade de um tempo, que corresponde a 3 anos e meio. Isto é agora não... Portanto, seria complicado estar agora a explicar isto em detalhe,
mas a Bíblia fala acerca disto. Mas a grande tribulação está dividida em duas partes. Uma primeira parte, 3 anos e meio, e uma segunda parte, 3 anos e meio. A primeira parte é o chamado princípio das dores, acerca da qual o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24, e a segunda parte é a grande tribulação propriamente dito, que corresponde ao tempo de aflição como nunca houve, nem tão pouco há de haver. Bem, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque eu estava a dizer isto e já me perdi no meio disto tudo. Eu estava-me a referir aqui, portanto, nós temos que ver pelos contextos a que é que se refere as expressões que ocorrem na Bíblia. Nós temos que ver pelos contextos a que é que a Bíblia se refere. Eu estava a dizer que há hiatos. E um dos hiatos, por exemplo, que a Bíblia apresenta é esse. É esse hiato. Mas existem outros. A linha profética está cheia de hiatos. Um dos hiatos que eu fiz referência de passagem na semana passada é o facto do Império Romano. A história do Império Romano, o Império Romano, que é visto naquela imagem, naquela personalidade, naquele homem, não é? Ainda não está concluído. Aquilo foi interrompido. E eu falei acerca disso na semana passada. O Império Romano vai voltar a dar o que falar, pelo que a Bíblia diz profeticamente. E nós estamos num período em que a linha profética parou. O relógio profético, neste momento está parado e não está a contar. E portanto estava eu a dizer que o dia de Cristo não pode ser, não o podemos pôr em paralelo com o dia do Senhor, com o dia do homem e com o dia de Deus, visto que está fora da linha profética, e estes outros dias estão dentro da linha profética. É muito importante nós vermos isto. Por isso é que a Igreja, Corpo de Cristo, não está na linha profética. Nunca ninguém falou da Igreja, Corpo de Cristo, na linha profética. O apóstolo Paulo disse que era um mistério escondido em Deus e que nenhum dos profetas do passado sabia ou falou muito menos acerca deste assunto. E ele é muito claro acerca disto. Eu tenho que explicar isto porque é para vocês perceberem muita coisa. Bem, para além do dia de Cristo, e eu já disse que depois, posteriormente, provavelmente ainda direi qualquer coisa acerca disso, e que aqui na nossa passagem isto é muito significativo, nós temos que estar bem esclarecidos acerca de como é que nos devemos conduzir, porque vai haver muitos que no dia de Cristo vão descobrir que trabalharam em vão. E o que se pretende no dia de Cristo é o Senhor dar recompensas, não ter sido em vão. E nós chegarmos àquele dia assim, eu servi o Senhor, mas não foi em vão. E agora Ele recompensa por aquilo que eu fiz. É impressionante a graça dEle para connosco, porque por muito que nós façamos, somos indignos. Nós não temos qualquer dignidade e não fizemos mais do que a nossa obrigação. E nós temos a consciência disso. E é por essa razão que as coroas vamos depô-las aos pés do Senhor e vamos dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá toda a glória. Mas eu gostava de fazer agora alguma referência a outra expressão que é o dia do Senhor. E há muita gente que faz muita confusão acerca disto, e sei que às vezes também não é fácil perceber isto. A expressão dia do Senhor é uma expressão que ocorre muitas vezes nas Escrituras e que, como vocês, se estudarem a Bíblia com cuidado, ireis perceber que o dia do Senhor corresponde a um período também que começa com o arrebatamento da igreja exclusiva, ou seja, o arrebatamento da igreja não faz parte do dia do Senhor, o dia de Cristo faz parte do arrebatamento da igreja, não é? O arrebatamento da igreja inclui, ou envolve, ou abarca, ou contempla o dia de Cristo. E depois o que acontece depois do arrebatamento da igreja começa o dia do Senhor. A igreja é arrebatada e com o arrebatamento da igreja dá-se início a um outro período que é o dia do Senhor. É aí que o relógio profético começa a contar. Aí é que o relógio profético que estava parado vai voltar a contar. E aí vai começar a grande tribulação. E aí a 70ª semana de Daniel vai-se cumprir. A 70ª que falta cumprir. E por isso é que nós sabemos que a grande tribulação dura 7 anos. Porque falta cumprir-se uma semana. Ora bem. O dia do Senhor refere-se nas Escrituras à grande tribulação propriamente dita, portanto, e agora o propriamente dito é genérico, ou seja, todo o período de 7 anos, e refere-se também à vinda do Senhor depois à terra, também é chamado dia do Senhor, e
refere-se também até à destruição, até ao fim do milénio. Perdão, esqueci-me de dizer. Inclui o milénio que depois o Senhor estabelecerá, o reino milenar de 1000 anos, e que culmina com a destruição destes céus e desta terra como nós a conhecemos. Este período vasto, desde o arrebatamento da igreja exclusiva até à destruição destes céus e desta terra, é o dia do Senhor. E o dia de Deus é o dia que começa após o dia do Senhor. Ou seja, começa com a criação de novos céus e nova terra e fundimos-nos na eternidade. E esse dia, esse período que se funde depois da eternidade, é chamado o dia de Deus. Relativamente ao dia do Senhor, que abrange este período que eu acabei de referir, a Bíblia fala muitas coisas acerca dele. E eu gostava de esclarecer algumas coisas que são muito importantes. Bem, em primeiro lugar, gostava de dizer que há pessoas que chamam ao domingo o dia do Senhor. Erradamente. Aliás, há um versículo na Bíblia, apenas um, que eu me recordo, que chama ao sábado o dia do Senhor. O sábado era chamado o dia do Senhor. Mas nós nunca lemos do domingo ser chamado o dia do Senhor. Existe uma ideia errada muito grande de muitos chamados cristãos, que é pensarem que o domingo veio substituir o sábado. Há alguns que se chamam cristãos que se agarram ao sábado e dizem que o sábado, e depois há outros que dizem sábado não, hoje é o domingo substitui o sábado. E porque o sábado é chamado dia do Senhor, e o domingo, no entendimento deles, substitui o sábado, o domingo é o dia do Senhor. Estão a ver a lógica? E depois agarram-se a um versículo na Bíblia que eles dizem que se refere ao domingo. Mas como vocês vão poder verificar, esse versículo não fala do domingo. E portanto já estão ali já há imaginação pela cabeça e extrapolações extra-Bíblia, e se nós estudarmos a Bíblia em condições vemos que não tem fundamento e que são conclusões ou raciocínios errados, porque não têm base bíblica. Bem, é sobre isto que agora eu quero falar. Em primeiro lugar, desmistificar esta questão do dia do Senhor como sendo o sábado. Bem, em primeiro lugar, o sábado, de facto, é chamado o dia do Senhor. É a única exceção que nós temos, porque de resto a expressão dia do Senhor refere-se sempre a este período alargado que começa com o arrebatamento da igreja exclusiva e que vai até à destruição destes céus e desta terra como nós conhecemos. Ok? E existe esse versículo que refere-se no Velho Testamento, que se refere ao sábado como o dia do Senhor. Por acaso não o apontei aqui, podia ter apontado, não o apontei aqui, mas depois é uma questão de vocês até pegarem uma concordância bíblica mesmo no computador e exporem a expressão dia do Senhor, e vão ver que uma das vezes que a expressão dia do Senhor aparece, refere-se, e penso que está no Pentateuco, não sei se é no livro de Deuteronômio, refere-se, agora não me lembro de cor, mas refere-se ao sábado, claramente. Mas vamos cá ver uma coisa. O sábado não é substituído por dia nenhum. O domingo não substitui o sábado. Isso não está escrito em lado nenhum nas Escrituras e isso não tem base nenhuma bíblica. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou num domingo. Nós sabemos que os crentes tinham por hábito, durante a fase inicial da igreja, de se reunirem ao domingo. Mas isso não significa que o domingo tenha substituído o sábado, porque não há base bíblica para fazer tal afirmação. Aliás, o que nós vemos nas Escrituras é que na dispensação da graça de Deus em que nós agora vivemos, todos os dias são iguais e não há diferença entre dia e dia. Há até alguns, reparem bem até que ponto isto chega, que porque acham que o domingo substituiu o sábado, alguns achavam, e estamos a falar em tempos não muito distantes,
Acho que agora eles perderam muito a ideia porque as coisas mudaram bastante em termos sociais e são obrigados a ter outras convicções. É pena que mudem as convicções pelas mudanças sociais e não obtenham as convicções pela Bíblia. Ainda até há pouco tempo atrás, eu não sei se ainda existem pessoas assim, mas não me surpreenderia, que acham que trabalhar ao domingo é pecado. E onde é que vão buscar a ideia de trabalhar ao domingo é pecado? Vão buscar a ideia ou o facto de que trabalhar ao sábado era pecado. E como na cabeça deles o domingo substituiu o sábado, trabalhar agora ao domingo também é pecado. Mas isso não tem base bíblica. Portanto, uma pessoa que por razões profissionais ou por qualquer razão tenha que trabalhar ao domingo, trabalha ao domingo. O domingo, do ponto de vista da graça de Deus, na revelação de Deus, na palavra de Deus, é um dia exatamente igual à segunda-feira, ou à terça-feira, ou à quarta-feira, ou à quinta-feira. Todos os dias são de graça. São dias de manifestação de graça da parte de Deus para connosco. E não há um dia que esteja acima de outro dia. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo tratou de algumas questões que atrapalhavam alguns crentes na sua compreensão. Uma das questões, por exemplo, é a questão das comidas. Haviam alguns que achavam que se podia comer tudo. Haviam outros que achavam que havia coisas que não se devia poder comer. Isto ainda com alguma influência da lei. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. E o apóstolo Paulo, por uma questão. Porque, reparem, o cristianismo funciona com base no amor. A lei que nos governa é a lei do amor. E, portanto, nós devemos revelar amor uns para com os outros. E em questões deste tipo, de comer isto ou aquilo, se alguém mete na cabeça que não pode comer isto ou não pode comer aquilo, por amor, os que acham que podem comer de tudo, devem não ferir ou magoar o outro e não se vão pôr a comer aquilo que lhe ofende na consciência dele, na presença dele. É curioso porque nós podemos ir ler na palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 13, eu quero que vocês vejam, por favor. Queria eu hoje falar sobre tanta coisa que eu só vou poder falar um bocadinho. É impressionante, mas isto é mesmo assim. E por isso vamos continuar ainda durante algum tempo neste sítio onde nós estamos. Mas espero que ao menos haja proveito para todos. No capítulo 14 da Epístola aos Romanos, nós lemos assim. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais, todos os dias. Já viram? Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Ou seja, um indivíduo não deve violar a consciência. Se tu não estás claro na tua cabeça acerca deste assunto, então não violes a tua cabeça, anda pela luz que tens sobre esta matéria, porque senão é um assunto fundamental. Agora, reparem no seguinte. Lemos aqui que há quem faça diferença entre dia e dia. E há outros que julgam iguais todos os dias. Depois reparem outra coisa muito importante. Isto tudo começa no versículo 1. O versículo 1 diz assim. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Agora vocês reparem no seguinte. Não obstante haver a possibilidade de quem pense que se pode comer algumas coisas e outras não, e outros que pensam que podem comer de tudo, e não obstante Paulo dizer assim, revelai amor uns para com os outros, e não hostilizai quem pensa de maneira diferente de vocês. Não apesar de ele dizer isto, é claro aqui nas Escrituras, claro, só um cego é que não vê, que hoje podemos comer tudo. Portanto, o crente que acha que não pode comer de tudo, sabem o que é que Paulo diz que ele é? Versículo 1, primeiro, está enfermo na fé, doente na fé. Segundo, diz ele no versículo 2 que é fraco, doente, fraco. Portanto, queridos irmãos, que seja claro o seguinte, na questão das comidas nós podemos comer tudo. Aliás, Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4 da primeira carta e nos primeiros versículos, e ele diz que se alguém quiser entrar por esta via de querer impor aos outros que não se pode comer certas comidas, é uma doutrina de demónios. E ele diz que toda a criatura é boa
E não há nada que rejeitar, desde que é recebido com ações de graças. Esta é uma das razões porque nós devemos dar sempre graças por aquilo que comemos. Porque pela oração e pela palavra, estou a citar, 1 Timóteo capítulo 4, a comida é santificada. Portanto, nós podemos comer tudo. Evidentemente, desde que não nos faça mal, não é? Se houver alguma coisa que nos faça mal, devemos evitar, naturalmente, porque não nos faz mal. Mas não por razões de fé. Porque por razões de fé, podemos comer tudo. E se alguém não come tudo, está enfermo na fé. Está claro? Está aqui muito claro, aqui na passagem. Agora vocês reparem o seguinte. No entanto, diz o apóstolo, no versículo 3, que o que come não despreza o que não come. E o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. E, portanto, nós não devemos entrar numa de juízos e de hostilidade uns para com os outros sobre esta matéria. Mas, no entanto, é claro na palavra de Deus, para hoje, que hoje podemos comer tudo. Houve uma altura, no passado, como vocês sabem, na nação de Israel, eles não podiam comer tudo. Já agora, a questão do sábado, eu daqui um bocado, provavelmente já me referirei em relação a isso, mas a questão do sábado, o sábado foi um sinal apenas entre Deus e Israel. O sábado era um sinal entre Deus e Israel. E nós não temos nada a ver com o sábado. O sábado era muito importante para a nação de Israel. Mas o sábado não tem qualquer relevância na dispensação da graça que nós vivemos. E, portanto, o domingo não vai substituir sábado nenhum. Aliás, deixar-me dizer que o domingo substitui o sábado é rebaixar o cristianismo. Porque o cristianismo está muito acima do judaísmo. E querer dizer que o domingo, qualquer dia da semana, está acima do sábado, na graça de Deus. Eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Da mesma forma que ele fala da comida, ele a seguir fala dos dias. E diz assim. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um está inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Portanto, ele mistura os dois assuntos. Mas nos dois assuntos, o princípio é o mesmo. Há quem queira fazer caso de algum dia, por qualquer razão. Sabem o que a Bíblia diz? Claramente, que todos os dias são iguais. Porque se todos os dias não fossem iguais, é aqui claramente dito, e eis aqui uma grande oportunidade para Paulo dizer assim, calma. Há aí um dia que é diferente e que é superior aos outros. E diria, é o domingo, ou coisa que o valha. Não diz. Todos os dias são iguais. Bem, eu gostaria de agora, a seguir, dizer o seguinte. No corpo de Cristo, nenhum dia está acima de outro dia. Todos os dias estão ao mesmo nível. Os sábados, ou o dia de sábado, nunca foi dado aos gentios. Nunca foi dado aos gentios. Nunca foi dado ao corpo de Cristo. Como eu disse, era um sinal apenas entre Deus e Israel. E eu quero que vocês vejam com os vossos olhos no livro de Êxodo, capítulo 31. No livro de Êxodo, capítulo 31, nós vemos ali com clareza que o sábado... para que é que foi dado o sábado? E em que circunstâncias? Capítulo 31 do livro de Êxodo, versículos 13 e 17. Versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, israelitas, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal, para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. O sábado tem a ver com a nação de Israel. Já agora deixar-me dizer uma coisa muito importante. Eu agora não tenho muito tempo para falar acerca disso, mas deixar-me dizer que muita gente não sabe, infelizmente, tem um véu nos olhos e não dá para ver, não conseguem ver, que hoje o cristão, em Cristo, encontrou o seu sábado. Porque nós encontramos descanso, os judeus encontravam descanso num dia, que era o sábado. Nós encontramos o descanso numa pessoa,
que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. É em Cristo que nós temos o nosso descanso, não é num dia. Isto é muito importante. E sobre este assunto poderia falar muito mais. A carta aos Hebreus fala bastante acerca do descanso em que nós entramos em Cristo. E eu agora não vou falar mais acerca desse assunto. Na carta aos Gálatas, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: Gálatas, a seguir à carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos a ver se eu consigo andar depressa, ou um pouco mais depressa. Capítulo 4, sem atropelar estes assuntos. Versículo 10. O apóstolo Paulo teve que repreender os crentes gálatas por várias razões. E uma das razões por que ele repreendeu os crentes gálatas foi por eles quererem recair na lei. Que tinha os seus sábados e tinha os seus dias especiais. E eles queriam judaísmo outra vez. E Paulo teve que repreendê-los. O versículo 9 diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, agora, antes era uma coisa, mas agora, diz ele, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Por isso é que eu digo que ir para sábados e coisa do género, hoje em dia, é rebaixar o cristianismo. É ir para rudimentos que são fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, diz ele. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Versículo 11. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Hoje não há dias diferentes de outros dias, nem anos diferentes de outros anos, nem tempos diferentes de outros tempos. Esta é uma das razões. Porque eu, particularmente, nunca dei importância aos dias que vão criando por aí. É o dia do pai, é o dia da mãe, é o dia da criança, é o dia do avô, é o dia da avó, é o dia disto, é o dia daquilo. Queridos irmãos e amigos, é assim. Todos os dias devem ser os dias de toda a gente. Todos os dias devem ser o dia da criança, devem ser os dias da criança. Todos os dias devem ser os dias do pai. Todos os dias devem ser os dias da mãe. Estar a criar um dia para esse efeito é rebaixar, inclusivamente. As pessoas nem pensam. Estão a rebaixar. As pessoas pensam que estão estamos a dar muita importância. Dá uma importância aqui. Num momento, num dia. Devem fazê-lo todos os dias. E não o fazendo todos os dias. Estão a rebaixar aquilo que deve ser exaltado. Portanto, Paulo é claro nesta passagem acerca disto. Também ele diz, noutra passagem, Colossenses, capítulo 2. Quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, diz ele assim, versículo 16, e agora reparem que curiosamente estão as duas coisas outra vez associadas, comidas e dias, tal como na carta aos Romanos. Diz ele assim, portanto, diz ele, ninguém vos julgue pelo comer. Reparem, as pessoas que caem nestes rudimentos pobres e fracos, que se agarram a estas coisinhas, que se agarram a símbolos e não à realidade. É triste, mas é verdade. As pessoas querem andar por símbolos e não pela realidade. Ainda não perceberam o que é que Cristo fez na cruz. Porque ele, quando chega a dizer isto no versículo 16, tudo começa por ele dizer assim, no versículo 14, que Cristo riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz. E esta cédula contra nós era a lei. Ele cravou na cruz. E o versículo 16, diz assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Se alguém vos vai julgar pelo comer, que ninguém vos julgue pelo comer. Vocês podem comer tudo o que quiserem. Mais, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras, são figuras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Só um cego é que não vê isto. A Bíblia é muito clara sobre esta matéria. Portanto, nem quanto a comidas, nem quanto a dias. Nós podemos comer de tudo e todos os dias são iguais. Não há dia que se sobreponha a nenhum
outro dia. Bem, há um outro assunto que eu não vou pegar nele, que eu queria pegar nele, mas hoje não tenho tempo. Mas há este que, já que estou a pegar nele, peguei nele, tenho que levá-lo até ao fim, que é a questão do sábado. Apocalipse, capítulo 1. Em Apocalipse, no capítulo 1, último livro da Bíblia, sabem qual é a passagem em que alguns dizem, e não são poucos os que dizem, que o domingo é o dia do Senhor? Está em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 10. João diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E eles dizem assim: é o domingo. Foi no domingo que o João foi arrebatado. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. É com base nisto. E a minha pergunta é tão simples quanto isto. Onde é que está escrito que é o domingo? Onde? Agora tomem atenção ao seguinte. É muito importante nós compararmos versão com versão e estudarmos as Escrituras em condições. Bem, antes de eu explicar, eu vou dizer o seguinte em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós estamos no tempo dos sábados e não dos domingos. Porque estamos no tempo dos judeus. Estamos no tempo da lei. Aqui. Ok? Daqui a um bocado vocês já vão perceber porque é que eu digo isso. O livro do Apocalipse, sabem que eu às vezes costumo dizer que quando nós queremos saber, quando queremos a chave, às vezes andamos à procura de uma chave, de uma porta e não encontramos. E corremos tudo e não encontramos a chave. Quando a chave está na própria fechadura da porta. Já vos aconteceu isso, provavelmente, a alguns de vós. A chave da compreensão da Bíblia está na fechadura da Bíblia, Gênesis 1, que eu não vou falar agora. A chave da compreensão de Mateus está em Mateus capítulo 1 e versículo 1. Estou a citar dois livros, um de Gênesis, o princípio do Velho Testamento, e outro do Novo Testamento. A chave da compreensão do Apocalipse está na fechadura do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Sabem o que é que diz? A revelação de Jesus Cristo. Reparem bem. Revelação de Jesus Cristo significa vinda de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês sabem que a palavra revelação no original, na língua grega, é Apocalipsis. E por causa disso é que em português, por exemplo, chamaram-lhe ao livro Apocalipse, pegando na primeira palavra do próprio livro, que é Apocalipse. Pela mesma razão, porque a palavra quer dizer revelação, há versões da Bíblia que chamam a este livro livro da revelação. A razão é essa, é tão simples quanto isso. A maior parte dos livros em inglês, das Bíblias em inglês, dizem Revelation, revelação. E nós aqui utilizamos Apocalipse, mas podemos chamar revelação. Mas o que é importante é compreender a palavra revelação. Revelação quer dizer manifestação, quer dizer aparecimento, quer dizer a vinda de Jesus Cristo visível ao mundo. Ou seja, o livro do Apocalipse fala da vinda do Senhor Jesus Cristo visível ao mundo. Ou seja, fala da linha profética. Já a igreja foi arrebatada antes. Portanto, tudo o que tem a ver aqui com o livro do Apocalipse tem a ver com a vinda dele ao mundo e com os acontecimentos associados à vinda dele ao mundo. E, portanto, o livro do Apocalipse, todo ele, fala da grande tribulação e da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo e do que acontece quando ele vem ao mundo. É o tema do livro do Apocalipse. Estar a vir aqui encontrar a Igreja Corpo de Cristo no livro do Apocalipse é uma tristeza muito grande e revela uma grande falta de compreensão. E vocês dizem assim, mas eu não estou a perceber, eu explico-vos.
Logo no capítulo 2 temos 7 cartas a 7 igrejas. E muita gente está convencida que estas 7 cartas a estas 7 igrejas se referem ao corpo de Cristo. Não se referem. São igrejas que vão acontecer no futuro, na grande tribulação. Uma delas, que é a igreja de Tiatira, uma das cartas, no versículo 18, que é escrita à igreja de Tiatira, é uma igreja que não consta na história que algum dia tenha existido. Sabiam? Nunca existiu essa igreja. Não há documento histórico nenhum que diga que esta igreja tenha existido. O que vem provar que estas cartas referem-se a igrejas futuras. Em Tiatira houve a conversão de uma mulher muito importante na Bíblia, que foi a primeira mulher que se converteu na Europa. Quem se converteu na Europa pela primeira vez foi uma mulher. E foi uma mulher de Tiatira, chamada Lídia. Mas apesar de Lídia ser de Tiatira e ser convertido, nunca lemos que tenha havido uma igreja em Tiatira. Não existe na Bíblia. Podem percorrer a Bíblia toda. Não existe. Nem na Bíblia, nem em nenhum documento histórico. Sabem de uma coisa? Isto é muito importante para vocês perceberem que, tratando-se do livro do Apocalipse, da vinda do Senhor Jesus Cristo e das coisas que estão associadas à vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, em poder e grande glória, da manifestação dele, do aparecimento dele, do Apocalipse, o que lemos aqui é acerca do sábado outra vez. Porque o sábado vai voltar a ter predominância. Deus diz que fez um pacto com Israel e que o sábado era um sinal para Israel, para sempre. Para vocês poderem perceber melhor isto é tão vasto, isto para mim até é difícil de explicar, mas eu espero que vocês ao menos consigam perceber alguma coisa. O Senhor Jesus Cristo falou deste tempo, quando ele havia de vir à Terra. Não é ousares buscar a igreja, porque ele nunca falou disso. Só o apóstolo Paulo é que fala do arrebatamento. Quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, em João 14, se não estou em erro, não, João 20, quando ele falou mais, em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, quando ele falou da vinda dele à Terra, ele disse uma coisa curiosa. Está a falar destes dias, já da grande tribulação, já depois do arrebatamento da igreja. Sabe o que ele disse? Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Porquê? Porque o sábado vai estar em vigor nessa altura. E no sábado não podem trabalhar. E no sábado não podem viajar. Sabem que no sábado está escrito, pela lei do sábado, as pessoas não podiam andar mais, se não estou em erro, cerca de 1600 metros. As pessoas ao sábado, no dia de sábado, era um dia de descanso absoluto. Não é um dia para passear, não é um dia para viajar. Não é um dia para cozinhar, não é um dia para trabalhar. É um dia para ficar quieto e parado e sossegado e descansar absolutamente. E por isso Jesus disse, quando as aflições começarem a acontecer naquele tempo, orai. E vocês tiverem que fugir para os montes, como vão ter que fugir, orai para que a vossa fuga não aconteça no dia de sábado. Porque se for no dia de sábado, vocês não podem fugir para guardar o sábado. Portanto, o sábado está em vigor na grande tribulação. Como é que vem aqui falar do domingo aqui nesta passagem? Começa logo por aqui. Para a gente poder se entender e poder perceber. Mas mais. Versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, portanto está a falar de coisas futuras que vão acontecer, e que o seu anjo pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Versículo 3, atenção, hein? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta quê? Profecia. Estamos na linha profética. Atenção, isto aqui é profecia. Isto aqui não tem nada a ver com o presente, tem a ver com o futuro. Não tem a ver com a Igreja Corpo de Cristo. Quando este livro foi escrito, já havia a Igreja Corpo de Cristo. Mas João não está a escrever para a Igreja Corpo de Cristo, nem acerca da Igreja Corpo de Cristo. Está a escrever acerca de profecia, coisas futuras, e que têm a ver com a manifestação de Cristo à Terra. Tem a ver com a grande tribulação, tem a ver com o dia de sábado, tem a ver com as coisas judaicas. Agora repara. Bem-aventurado aquele que lê os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
Agora reparem no seguinte, outra coisa importante. Vocês dirão assim, então mas aqui não falam em igrejas naqueles capítulos que eu disse? Sim, falam. Mas como eu já disse, até há uma igreja que nunca existiu. O que significa que há igrejas futuras. É um erro muito grande quando as pessoas leem a palavra igreja e associam e associam-na ao corpo de Cristo. Porque há igrejas na Bíblia que não têm nada a ver com o corpo de Cristo. Eu já falei acerca disso noutras ocasiões, não vou agora estar aqui em pormenor, mas vou-vos dizer o seguinte. A congregação no deserto, a palavra utilizada em Atos dos Apóstolos, quando Estevão está a pregar à nação de Israel e se refere à congregação no deserto, a palavra que ele utiliza é eclésia, congregação. Era a igreja no deserto. No deserto, no tempo de Moisés, havia uma igreja, mas não era a igreja corpo de Cristo. Porque a palavra eclésia quer dizer um conjunto de pessoas chamadas para fora. Eles foram chamados para fora do Egito. E um conjunto de pessoas chamadas para fora é uma igreja. E ao longo dos tempos, Deus sempre teve um conjunto de pessoas chamadas para fora. No tempo de Moisés, agora e no futuro. E no passado. Quando o Senhor Jesus Cristo estava cá na terra, Ele disse, se algum de vocês tiver algum problema, vai e diz-o à igreja. Mas a igreja a que Ele devia se dirigir não era o corpo de Cristo. Que ainda não existia. Estamos a falar em Mateus capítulo 18. E portanto eu queria chamar a vossa atenção também para este facto muito importante. Em várias passagens da Bíblia, o domingo é chamado o primeiro dia da semana. Não é o sétimo, isso é o sábado. É chamado o primeiro dia da semana. Mas nunca é chamado na Bíblia o dia do Senhor. É chamado o primeiro dia da semana em Mateus 28:1, em Marcos 16:2 e 9, em Lucas 24:1, em João 20, versículo 1 e 19, em Atos 27, em 1 Coríntios 16:2. 1 Coríntios 16:2, só uma passagem, para vocês verem. Diz assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenai às igrejas da Galácia. Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Primeiro dia da semana. É assim que é chamado domingo. Nunca nós lemos do domingo ser chamado o dia do Senhor. Como é que esta passagem aqui quer dizer o domingo? Que João foi arrebatado num dia que era um domingo. Onde é que está a base bíblica para fazer uma afirmação dessas? Mas vocês já vão ver o significado disto, que é muito importante. Eu já vou terminar, mas antes de terminar tenho que dizer o seguinte. Bem, já repararam como a saudação neste livro é feita aos crentes de forma diferente? Como a saudação é feita aos crentes hoje? Como é que Paulo saúda as igrejas hoje? Sabem como é que saúda? Nas cartas que ele escreve, é sempre assim. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Invariavelmente, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nunca é associado à saudação. Já repararam nisso? Temos o Pai, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, mas nunca fala do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca está associado à saudação. Porquê? Porque quem está a saudar é alguém que está na glória. E o Pai e o Filho neste momento estão na glória. O Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo habita em nós. A saudação é do Pai e do Filho. Isto é muito significativo, sabem porquê? Isto aqui é uma rede entretecida. Isto para ser explicado tem que se explicar esta rede toda, porque isto é uma rede entretecida muito grande. Mas deixem-me dizer o seguinte. O início da igreja ao corpo de Cristo dá-se neste quadro, com a conversão do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo se converteu, isto acontece imediatamente antes, acontece um pormenor muito importante, que foi a morte de Estevão. E quando Estevão morreu, sabem como é que Estevão morreu? No capítulo 8 do livro dos Atos, Paulo conversa no capítulo 9, Estevão morre no capítulo 8, e Estevão morre apedrejado, e a Bíblia diz que ele morreu vendo os céus abertos, e viu Jesus em pé à mão direita de Deus. Porquê é que Jesus estava em pé?
A Bíblia diz, e lemos desde o Salmo 110, versículo 1, o pai dizer ao filho, assenta-te à minha mão direita, não é para sempre. Eu quando era miúdo pensava, Jesus está sentado lá, ouvi esta expressão, sentado à direita de Deus, e pensei que estava sentado para sempre. Eu imaginava na minha cabeça de criança que Jesus estava sentado. Não, Deus disse, assenta-te à minha mão direita até, não é para sempre. Até quê? Até que eu ponha por escabelo os teus inimigos, até que eu ponha por estrado dos teus pés os teus inimigos, ou seja, até que eu faça com que tu calques os teus inimigos. Quando Estevão viu Jesus em pé, quando ele viu os céus abertos e Jesus em pé, tinha chegado o até divino. Tinha chegado o tempo em que se iria cumprir o que Deus tinha dito. Tu vais calcar os teus inimigos. Os gentios já estavam em rebelião há muito contra Deus, os judeus agora em rebelião contra Deus, a rejeitarem continuamente a salvação de Deus, e Jesus estava em pé para vir julgar este mundo. Jesus veio? Não veio. Porquê? Porque em vez de derramar juízo, em graça, salvou o líder da rebelião, Saulo de Tarso, que era o apóstolo Paulo. Como exemplo, no dizer de Paulo, de todos os que depois dele haviam de crer para a vida eterna. E desde aí até o presente, todos nós somos salvos pela graça de Deus, merecemos ser julgados. E em graça Deus está-nos a salvar. Se vocês lerem o Salmo 2, o Salmo 2 diz isto, porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Rebelião da humanidade. E lemos ali que o Senhor se rirá deles. E lemos ali no Salmo 2 que o juízo é manifestado pela rebelião humana, da humanidade, é manifestado pelo Pai e pelo Filho. E por essa razão é que, porque também a rebelião da humanidade é contra o Pai e o Filho. Se lerem o Salmo 2, agora não tenho tempo por causa do tempo. Mas no Salmo 2, a rebelião é manifestada, é direcionada ao Pai e ao Filho. E a ira era do Pai e do Filho. Até que eu faça com que tu calques os teus inimigos. Ele calca os inimigos, mas eu faço com que tu calques, diz o Pai. Por isso, em vez do Pai julgar, como estava previsto no plano de Deus, ele agora, a saudação é graça e paz. Da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E porquê graça e paz? Isto é tão difícil de explicar porque isto é muita coisa. Mas deixai-me dizer o seguinte. A Bíblia diz que o céu vai voltar a abrir-se. Sabiam? Estevão viu o céu aberto. A última pessoa que viu o céu aberto foi Estevão. E o juízo não caiu. Porque o céu aberto era para o Rei da Glória vir e julgar. E calcar os inimigos. Mas não veio, porque em graça, ele abriu um parênteses da graça. Abriu a dispensação da graça. Ele não veio. Quando o parênteses da graça fechar com o arrebatamento da igreja, que é o dia de Cristo, o céu vai voltar a abrir-se. E se vocês lerem o livro do Apocalipse, no capítulo 19, vocês vão ver os céus abertos. E eis que vem um sobre um cavalo branco, que é o Senhor Jesus Cristo, e que diz assim a Bíblia, e que julga e peleja com justiça. Notem, julga e peleja. O que é que ele vem fazer? Julgar e guerrear. Que era o que ele teria feito então. Juízo e guerra. Qual é o contrário de juízo e guerra? O contrário de juízo é graça. O contrário de guerra é paz. Ele agora está a dar graça e paz. Mas as pessoas tenham cuidado porque ele vai declarar juízo e guerra como tinha prometido. Nunca Deus revelou tanta graça como atualmente. Isto é muito significativo. Porque o relógio profético parou. E quando o relógio profético voltar a andar, vai andar onde parou. O céu vai se abrir e o juízo vai cair. E o Senhor vem a este mundo para declarar juízo e guerra. Compreendem? Isto paralelamente é muito importante porque Pedro, no dia de Pentecostes, portanto, há algum tempo antes disto acontecer com Estevão, mas já se previa o que é que ia acontecer, Pedro disse, o que está a acontecer é o que o profeta Joel disse, quando o Espírito Santo desceu. Isto é o que o profeta Joel disse, nos últimos dias, eram últimos dias. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos sonharão,
e os vossos jovens terão visões, e as vossas filhas profetizarão. Agora reparem no seguinte. E depois ele disse, e o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Isto não aconteceu. A profecia de Joel foi interrompida. O que falta cumprir da profecia de Joel, porque o relógio parou, é os sinais no sol e na lua, que vão acontecer na grande tribulação. Tudo isto está relacionado. Mas o que é que nós vemos em Apocalipse? Eu para explicar isto, eu preciso de tempo. Eu sem tempo não consigo explicar isto. É impossível. Para as pessoas poderem perceber minimamente. O que é que temos em Apocalipse? João, versículo 4. Às 7 igrejas, as tais igrejas, não tem nada a ver com o corpo de Cristo, estas igrejas. Às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz, certo? Graça e paz seja convosco. Da parte de quem? Daquele que é, e que era, e que há de vir. Isto é da parte do Pai. Que não é apresentado como Pai, mas como Jeová. Porque Jeová quer dizer aquele que era, que é e que há de vir. Relação com a nação de Israel. E da parte dos 7 espíritos que estão dentro do trono, que é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está a saudar. Porquê? Porque a igreja já foi arrebatada. E quem é que leva a igreja ao Senhor? É o Espírito Santo. E agora já está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão os 3 na glória. E por isso o Espírito Santo está a saudar de lá de cima, coisa que não fazia antes. Versículo a seguir. E da parte de Jesus Cristo, como quem? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele está a falar como o rei. Como o rei dos reis. Que é o que ele vai ser. Não tem nada a ver com a graça agora. Esta saudação. Uma saudação diferente daquilo que é normal na dispensação da graça, em que só o Pai e o Filho saúdam com graça e paz. E aqui temos Jeová a saudar, temos Jesus como Rei da Terra, temos o Espírito Santo, coisa que não acontecia antes. E depois vamos por aqui abaixo, não é verdade? Não vamos estudar agora aqui o livro do Apocalipse. Mas quando chegamos ao versículo 10, que é o que nos interessa, não é? Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, não é no domingo, nem é no sábado. Quando aqui a Bíblia diz que foi arrebatado ao dia do Senhor, no dia do Senhor, é literalmente, foi arrebatado ao dia do Senhor. Ele foi ver o dia do Senhor. O tal dia que começa com o arrebatamento da igreja é exclusiva e que vai até à destruição destes céus e desta terra. Ele foi levado a ver o dia do Senhor. Como nós vemos aqui nesta passagem. É isto que quer dizer. Prezados irmãos, gostava de dizer o seguinte ainda. Se lerdes estas cartas às 7 igrejas, vocês vão encontrar aqui coisas muito estranhas, que eu vou passar a citar. Por exemplo, a linguagem é toda judaica. Castiçais, maná, pedra branca, sinagoga, linguagem destas cartas. E outras mais. Outra coisa curiosa que nós temos aqui nestas cartas é o seguinte. Estranho à graça, não tem nada a ver com a dispensação da graça agora. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, versículo 7 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta linguagem de quem tem ouvidos, ouça, é uma linguagem dos evangelhos. É uma linguagem que é estranho à dispensação da graça. E diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No versículo 11, outra igreja, o que vencer, parte final, não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17,
Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Do maná, notem. E dar-lhe uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Depois, mais abaixo, nós lemos, por aí abaixo, versículo 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações. Estranho a linguagem da graça. Versículo 5 do capítulo 3. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Depois no capítulo, versículo 12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá, etc. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me sentei no trono, me sentei com o meu Pai no seu trono. Prezados irmãos, 7 cartas a 7 igrejas e 7 vezes o Senhor diz: ao que vencer. Se vencerem, tudo bem. Se não vencerem, tudo mal. Isto é estranho à linguagem da graça. Sabem o que é que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8? Que nós, na dispensação da graça em que nós estamos a viver agora, em Cristo, somos mais do que vencedores. Não há diferença. Estes, ao que vencer, nós somos mais do que vencedores.